Aguento pente quente. Ele é melhor que outras coisas. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Em outubro de 2025, a autora Eliana Alves Cruz traz mais um lançamento pela Companhia das Letras, que no caso é Meridiana. E tendo devorado essa história, eu tinha que vir falar com vocês sobre o que esperar desse livro, além de o que foi que eu achei dele. Mas não precisa se preocupar, porque isso eu sempre faço aqui no canal sem spoilers. A não ser que seja um vídeo muito específico sobre algo, mas aí eu aviso no início. Inclusive, se você gosta de vídeos com dicas, recomendação de leitura e resenhas de histórias, peço que você considere se inscrever aqui no meu canal agora mesmo. Além de que, não esquece de clicar no sininho de notificações para garantir que você vai sempre ser avisado de quando tiver vídeos novos. Meridiana foi o meu primeiro contato com a escrita da autora Eliana Alves Cruz, que, além de escritora, é também jornalista e roteirista. Esse é o seu segundo lançamento pela Companhia das Letras. Tem classificação indicativa há mais de 16 anos e menos de 200 páginas. Como sempre, variando um pouquinho nessa quantidade aí se o formato for físico ou digital. E mesmo não sendo tão longo assim, a gente sente aqui uma grande potência presente. Principalmente porque essa história, ela traz algo que eu considero como mais diferenciado, porque eu não tenho tanto costume de ver isso assim nas narrativas, que é uma história narrada por 6 pontos de vista. Sim, essa história, apesar do nome Meridiana, ela não tem apenas Meridiana a contando. E essas pessoas que contam a história fazem parte de uma mesma família, e elas ascendem socialmente saindo assim da favela do Matadouro para um condomínio numa zona mais abastada da cidade. E em cada ponto de vista a gente vai vendo essa história ir se montando através das décadas, indo e voltando sem perder o sentido. Principalmente porque é voltando ao passado que a gente entende melhor o presente e pode deslumbrar melhor um futuro. Bem legal pensar nessa perspectiva, né? Pois então agora eu vou te contar a sinopse desse livro antes de te dizer o que foi que eu achei dessa história. Sair da favela e ingressar na vida de classe média era o grande sonho de Aurora e Ernesto. Esse propósito era alimentado pelo amor e pelo desejo de criar filhos, abre aspas, prósperos, exemplares e respeitados pela melhor sociedade. Fecha aspas. Deu certo. César e Augusto, gêmeos, não ganharam nomes de imperadores à toa. Perseguiram todos os símbolos de poder: dinheiro, diplomas, carros, viagens à Europa. E casaram com pessoas brancas. Meridiana, a caçula, trilhou um caminho distinto. Era ela que, todo domingo, recostada numa cadeira na área de serviço, ereta e tensa, fechava os olhos, antecipando a dor que viria junto com as palavras da mãe. Aguento pente quente. Ele é melhor que outras coisas. Desse lugar, aprendeu a ver o mundo com mais acuidade, a achar a injusta medida das coisas e a fazer perguntas difíceis. Se você gostou da sinopse, deixa gostei aqui embaixo. Isso enquanto eu vou te contando o que foi que eu achei do livro e também o que você pode esperar dele. Meridianos são linhas imaginárias que dividem o planeta no sentido vertical. E cada meridiano acaba sendo uma ligação entre as partes do planeta. Assim como a personagem meridiana é aqui. Eu terminei esse livro em estado de Gilberto está imóvel há 5 minutos em completo silêncio. Eu não sabia como reagir. Eu só sabia sentir. E nada de sentimentos ruins, tá? Porque aqui tem a retratação de uma família negra numa sociedade tão desigual, mostrando que mesmo que as nossas vidas mudem, não adianta nada se o mundo nunca muda. E sim, sabemos que algumas coisas mudaram, mas outras simplesmente permanecem. E se a gente for pensar nessa família negra que ascendeu e vai morar num lugar totalmente novo, e como eu falei, essa história se passa através das décadas, né? Então, pense aí, décadas atrás, uma família negra indo morar num lugar mais abastado. Esses lugares geralmente têm mais pessoas brancas. O quanto essa família, por mais que tenha os mesmos direitos de estar naquele lugar, é vista como não pertencente ali. Inclusive, devo adiantar, se não ficou claro, que essa aqui é uma história que aborda racismo. Mas você que me acompanha, já me conhece, deve imaginar que a forma como o racismo é tratado aqui não é de forma extremamente violenta e visceral e que vai rasgar as nossas feridas. E eu tô falando isso porque quem me acompanha já sabe que, a depender de como o racismo é tratado na história, eu nem leio. Eu, inclusive, comentei isso num vídeo que teve recentemente aqui no canal, falando em relação a histórias que possam nos engatilhar, né, que tem temas mais sensíveis. Quando a história retrata racismo de maneira dilacerante,
Eu nem consigo ler a história, gente, porque pra mim é extremamente incômodo. Racismo é um gatilho na minha vida. Eu vivo essa bosta todos os dias, de formas diferentes. Então aqui tem racismo, tá? E a gente sente ele, principalmente enquanto pessoas negras, enquanto a gente lê, a gente vai sentindo sim. Só que ele é bem daquela forma que eu comentei com vocês que tem em Um Traço Até Você, de Olivia Pilar. A gente sente, vê as marcas que ele causa nas histórias das pessoas, na vida de cada personagem, como atravessa a vida dessa família. E não apenas nas palavras ditas, mas em comportamentos e gestos, né, os significados que tem por trás. Que realmente que só quem viveu sabe. Só que o jeito que a autora escreveu não dilacera. A gente entende, a gente sente, mas não rasga as nossas feridas, joga sal em cima delas, sabe? A escrita, a forma narrativa, ela vem de maneira que nos aconchega, por mais que a gente possa sentir o que está acontecendo aqui. A gente sente o baque, mas também sente um afago por conta da força de cada personagem. Inclusive, como eu falei pra vocês, essa foi a minha porta de entrada em conhecer a escrita da autora Eliana Alves Cruz, e que satisfação que foi conhecer a escrita dessa autora, extremamente linda. Ela é fluida, ela é potente, ela diz tanto mesmo não tendo um discorrer de páginas gigantesco, sabe? E em poucas páginas ele diz muito mais do que algumas histórias diriam em 500 ou mais, sabe? Devorei esse livro, foram 2 dias imersa na casa de Meridiana, convivendo com essa família, conhecendo mais as pessoas e compreendendo as suas dores e o que elas enxergam no meio de tudo isso, né, dessa mudança que a vida teve a partir desse ascender social que tiveram. E assim, eu não li esse livro em 2 dias porque eu queria ler ele o mais rápido possível para poder gravar vídeo para vocês. Não! Eu li ele em 2 dias porque foi inevitável. Foi inevitável não o engolir, mas eu lhes garanto que mesmo na rapidez foi totalmente possível degustar cada palavra impressa aqui. Como vocês me viram falar, a família de Meridiana morava na favela do Matadouro. E aí uma oportunidade surge e a vida vai melhorando. E nesse melhorar de vida é normal ter essa mudança de endereço. Então é novo endereço, nova casa, nova vizinhança, nova escola. Então você pode esperar encontrar aqui esses dilemas de mudanças, né? Tudo que acarreta junto às mudanças, as novas convivências que vão começando a acontecer, e principalmente por parte das crianças, que não apenas se mudam de casa, mas de escola, convivendo com novas crianças e novos familiares dessas crianças, porque, né, é o combo todo. E aí vamos acompanhando essas crianças convivendo com tudo isso ao longo das décadas. Porque assim, essa é uma história que vai se passar ao longo de décadas, indo e voltando. Porque pra gente entender melhor o presente, a gente tem que ir ao passado. E esse vai e vem é muito bem construído de forma que não fique exaustivo. A gente entende muito bem tudo o que tá acontecendo e vai sentindo junto com cada personagem, cada coisa que vai sendo trazida. Porque como eu falei, são vários pontos de vista que nós temos aqui. Não é Meridiana que tá contando essa história. Ela faz parte dela, ela conta também, mas não apenas ela. E cada ponto de vista nos faz entender a história em seus detalhes, as nuances de cada coisa. Porque é aquilo, né, gente? Uma história contada por um ponto de vista, ela vai nos trazer uma perspectiva. Se a gente for ver mais de um ponto de vista, né, um outro ponto já vai trazer outro. Imagine tantos assim, compondo cada parte, não ficando repetitivo. Mesmo que revisite uma determinada cena que já foi falada antes, ainda assim a perspectiva é totalmente nova. E cada uma das perspectivas não faz com que a gente se compadeça de alguém pensando assim, ai nossa, tadinho, sei lá o quê. Não, a gente vai vendo cada uma das pessoas falar sobre o que sente, sobre como tá sendo aquilo e compreendendo um pouquinho do lado de cada um. Enfim, detalhes demais pra eu falar pra, né, não ser spoiler. Então a gente vai acompanhar aqui, não necessariamente nessa ordem, Ernesto, que é o pai, contando como chegaram onde chegaram.
Aurora, que é a mãe, contando a partir dos seus ares sufocantes de uma mulher negra cansada. Vemos os pontos de vista dos filhos também, né, que é César e Augusto, vendo como é ser filhos desse pai e dessa mãe, as cobranças ali colocadas, ou o que não é cobrado, e que mesmo sendo gêmeos, cada um tem um posicionamento bem diferente um do outro. A gente vai ver também o ponto de vista de uma pessoa que tá vendo as coisas de fora, que eu não vou dizer quem é, vocês leem para descobrir. Além disso, vemos também o ponto de vista de Meridiana, que nos diz tanto, mesmo quando ela não diz muita coisa. E mesmo quando o ponto de vista não é dela. Inclusive, curiosidade, eu achava que essa história seria narrada pelo ponto de vista dela. Toda ia ser pelo ponto de vista dela. Mas mesmo não sendo, ela é esse meridiano aqui. Tanto é que, como eu disse, a gente consegue ver as coisas pela perspectiva dela até quando ela não tá narrando. Meridiano nos faz refletir e sentir intensamente, principalmente se você for uma pretinha. Uma pretinha da minha idade pra cima ainda mais. Eu tenho 30 anos. Então, você vai sentir ainda mais, porque atualmente a gente ainda tem mais coisas. Apesar do racismo ser ainda muito intenso na nossa vida, a gente tem mais coisas que fazem com que a gente se abrace mais. E, gente, há 15 anos não tinha a quantidade de coisa que tem hoje. Parece pouco tempo, mas é tanto em relação a avanços. Então pensa mais tempo ainda para trás. Então você vai sentir ainda mais uma identificação muito grande com essa personagem. Mesmo que você não tenha os mesmos posicionamentos que ela em relação a como reagir diante de situações, ainda assim tem coisa que você vai se identificar com ela sim. Porque eu me senti dessa forma. E claramente que se você não for uma pessoa negra, você vai sim sentir muitos sentimentos com essa história. É só uma questão de nós lemos com nossa bagagem. Então, a bagagem que a gente tem na vida, né? Então, assim, se você tem uma bagagem racial aí, você vai sentir de outra maneira. É só isso. Mas sentimentos são presentes aqui, independente disso. Então, esperem identificação, esperem sentimentos intensos e esperem também uma dualidade de como vocês vão perceber cada coisa aqui trazida. Porque a gente vai lendo tentando entender os desenrolares de cada detalhe, buscando vislumbrar para onde vai a vida de cada uma das pessoas. Já que sair da favela não é sinal direto de que as coisas vão mudar. Pelo menos, não sabemos exatamente o que pode mudar. Essa é uma história que, mesmo que aborde temas sensíveis, nenhum deles é trazido de forma irresponsável, com comunicação clara do que vai vir aqui. Inclusive, uma seguidora minha achou que essa história seria pesada, tanto que ela ficou assim, você vai ler essa história? Mas pela sinopse, eu vi a comunicação que tinha aqui de que ela não seria nesse lugar tão violento assim e que seria possível sim de eu ler. E é isso que eu sempre falo, gente, tenha comunicação clara sobre as histórias que vocês vão ler e sobre, se você é autoria, o que você vai abordar ali, porque aí as pessoas se comunicam e entendem certinho sobre o que cada coisa está sendo dita. E aí ela decide se ela vai ler ou não aquela história. E um outro porquê de eu decidir ler essa história é porque tem um comentário aqui atrás de Lázaro Ramos, onde ele fala sobre se identificar de imediato quando começou a ler essa história, principalmente porque Lázaro é essa pessoa negra que vem de uma família negra que ascendeu socialmente também. E aí eu fiquei pensando sobre o quanto algumas pessoas realmente influenciam muito na forma como a gente vai consumir algumas coisas. Porque eu já queria ler o livro pela sinopse, fiquei mais interessada ainda quando eu vi o comentário de Lázaro, e aí eu fiquei pensando, eu espero que eu seja assim para as pessoas também. Devo salientar só que esse livro tem uma coisa que não me agrada muito, mas isso é uma coisa bem particular minha, que é os diálogos em aspas. Não é que eu nunca leio livro que tenha diálogo em aspas. Leio, já recomendei para vocês aqui no canal. Li esse, inclusive. Mas é só uma questão de preferência mesmo, eu prefiro travessão do que aspas. No entanto, isso pra mim aqui foi uma coisa ainda mais irrelevante, porque os diálogos aqui são mais curtos. A gente sente as palavras ditas, né, os diálogos ditos, mais nas descrições de ações dos sentimentos derramados do que simplesmente nas palavras faladas de uma pessoa para outra diretamente. E é por isso que pra mim esse livro aqui ficou com 5 estrelas. Lindo, envolvente, maravilhoso, não tinha como ser diferente. E eu queria falar muito mais sobre essa história, gente, só que é impossível fazer isso porque ele é um livro curto, como vocês podem ver, e a riqueza de detalhes aqui trazidas, elas são muito da experiência de você ler a história.
Então, se eu falar mais, vai ser totalmente uma entrega do que tem aqui. E assim como quem volta não é mais aquele que um dia foi, você também não será a mesma pessoa depois de ler Meridiana, de Eliana Alves Cruz, que está disponível agora mesmo para comprar lá na página da Amazon e com certeza também está em todas as livrarias do Brasil. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!